O Doutor Responde. O Doutor Responde. E o nosso convidado é o Doutor Fernando Moreira Pinto, cardiologista do Hospital CUF de São João da Madeira. O Doutor Responde. O Doutor Responde. Infomédia. É sucesso sem parar. Infarto de miocárdio e ataque cardíaco. São três designações comuns que significam o mesmo e representam uma das principais causas de morte em Portugal. Fala-se em infarto de miocárdio se ocorrer bloqueio do fluxo de sangue das artérias do coração, com destruição de parte deste músculo. A causa mais comum do bloqueio é a aterosclerose, corresponde à acumulação de gordura, como o colesterol, no interior das artérias. Embora existam fatores de risco para o infarto que não pode controlar, como o avanço da idade ou a existência de outros casos na família, existem outros que está nas mãos de cada um prevenir, por exemplo, os níveis de colesterol, a pressão, o excesso de peso ou o hábito de fumar. Quando falamos em prevenção, a prevenção é muitas vezes possível, precisamente, e passa em grande parte pela adoção de um estilo de vida saudável, com vigilância médica periódica. A melhor forma de prevenir um infarto é mesmo investir numa rotina saudável, que passará por uma dieta equilibrada, pela prática de atividade física, pela moderação do consumo de sal e de bebidas alcoólicas, por exemplo, e muito mais. Sintomas são vários, a sensação de pressão no peito é um dos principais. Já a seguir é precisamente este o tema em debate, aqui na Infomédia em 106.3, com o Dr. Fernando Pinto, cardiologista e diretor clínico da CUF de São João da Madeira. Bem, como nós viemos anunciando durante toda essa semana, cá está o Dr. Fernando Pinto, cardiologista, diretor clínico da CUF de São João da Madeira, e o tema de hoje é extremamente sério, hein? Como prevenir um infarto ou infarte, não é? Que sinais e sintomas devemos estar atentos. Dr. Fernando Pinto, boa tarde. Boa tarde. Tá tudo tranquilo? Muito obrigado, antes de mais nada, por ter aceito aqui o nosso convite. E eu queria começar já o nosso programa perguntando qual é a doença que mais mata em Portugal. Então, muito boa tarde a todos os ouvintes e é um prazer estar aqui para poder, enfim, ajudar a esclarecer algumas destas questões que muitas vezes não estão bem, as pessoas não têm bem a noção bem clara. As doenças cardiocérebrovasculares são a primeira causa de morte em Portugal. São responsáveis por 1/3, grosseiramente, de todas as mortes. E dentro destas, dentro das doenças cardiovasculares, uma parte importante são as doenças cerebrovasculares, o acidente vascular cerebral, o AVC, como as pessoas utilizam mais frequentemente, e também o infarto agudo de miocárdio, as doenças do músculo cardíaco, que são consequência, muitas vezes, como disseram na introdução, de hábitos de vida inadequados e que depois levam a este problema grave de saúde, que não só é a primeira causa de morte, mas é também a primeira causa de incapacidade. Portanto, temos aqui um duplo problema, um problema de mortalidade que é precoce. As doenças cardiocérebrovasculares tiram em média 12 a 14 anos de vida útil às pessoas, o que é uma enorme percentagem, mesmo tendo em conta que hoje a esperança de vida se aproxima dos 80 anos, quer para os homens, quer para as senhoras. Portanto, reduzem a quantidade de vida, mas reduzem algo que se calhar ainda é mais dramático, que é a qualidade de vida. Tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Muitas vezes, quando aparecem essas doenças, o doente felizmente sobrevive à custa dos tratamentos que hoje e das múltiplas intervenções que hoje temos, mas fica com limitações importantes para a sua vida do dia a dia. E não é só não poder trabalhar, é muitas vezes limitações para as próprias atividades de se vestir, de se arranjar, de comer, de ser autónomo. Muitas vezes o doente torna-se um fardo para ele próprio, para os seus familiares, amigos e para a sociedade, com os custos que isso tem de toda a ordem, mas particularmente com o sofrimento que causa a ele e aos seus familiares e amigos próximos. Vamos falar de custos.
custos na saúde é uma das coisas que mais abala os governos de todo o mundo, né? Em Portugal, a prevenção, o tratamento, né? E, consequentemente, todo esse imbróglio que dá, desde o indivíduo que não tem cuidado com ele mesmo, depois passa essa responsabilidade para o Estado, né? Passa para as clínicas. Então, quer dizer, esse custo, como é que o senhor acha que além do custo de vida do familiar, da própria saúde dele, qual é o custo estimativo, né? Percentual de uma doença como as cardiovasculares? As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de custos, quer diretos, quer indiretos. E o Estado somos todos nós. Portanto, claro, esses custos somos nós. Está lá, né? Cada um de nós contribuiu com uma parte significativa desse dinheiro e vai continuar a contribuir porque, infelizmente, hoje em dia, quase 1/3 dos custos são do bolso do próprio doente ou dos seus familiares. Portanto, não é propriamente um custo que vai só ser adjudicado ao Estado diretamente, mas indiretamente é a todos nós, dos nossos impostos, porque os nossos impostos têm que ser cada vez maiores para poder pagar este tipo de tratamentos. Mas para além dos nossos impostos, quando cada um de nós é cometido por uma dessas doenças, vai pagar diariamente, quando compra os medicamentos, quando faz os tratamentos, quando vai às consultas, uma parte desses custos. Portanto, mais do que os custos económicos diretos, há depois também os outros custos indiretos. Se eu deixo de poder trabalhar, para além de não estar a gastar dinheiro com os tratamentos e com tudo isso que envolve, deixo de ganhar dinheiro, deixo de produzir e passa a ser mais também um peso para a sociedade em geral, porque vou passar para a invalidez ou para a reforma precoce e, portanto, vai haver alguns de nós a pagar tudo isso. Eu também já paguei, o senhor também já pagou e estamos sempre a pagar. Portanto, antes, durante e depois, diria eu, exatamente, os custos são sempre todos nossos. Portanto, para além da limitação, da qualidade de vida perdida, da quantidade de vida perdida nesta ordem de valores que já vos disse, é também o custo que isso também tem, a diminuição da capacidade económica que a minha família vai ter com essas doenças. Estamos aqui na Informédia com o Dr. Fernando Pinto, cardiologista e diretor técnico, assim é que clínico da CUF, aqui de São João da Madeira. A gente estava falando antes do programa começar, o que é a CUF? A CUF é uma... Vem esse nome, né? A CUF é uma empresa antiga com vários tipos de modelos de negócio, digamos assim, de atividades, mas o Grupo José de Melo de Saúde, que é uma das partes importantes, adotou este nome e tem um conjunto grande de clínicas e hospitais em diversas partes do país. Inicialmente começou mais na área da Grande Lisboa, mas hoje em dia a CUF tem vindo a estender-se por várias terras e não apenas nos grandes centros, passou de Lisboa para o Porto, mas hoje em dia já há clínicas de maior ou menor dimensão num conjunto de outras cidades, como é o caso de São João da Madeira, Viseu, Coimbra, e há um plano de continuar a trazer a CUF para perto das pessoas, para onde elas estão, para onde elas precisam de cuidados médicos diferenciados. Esse é uma das bandeiras da CUF, é medicina de qualidade. É uma das principais motivos. Obviamente que a CUF é uma empresa que tem os seus objetivos também, mas é muito vocacionada na qualidade e é esse o grande objetivo ao aproximarmos estas clínicas de várias localidades que não os grandes centros, é trazer essa qualidade que os habitantes das terras, digamos, menos grandes, que eu não queria chamar terras pequenas, hoje em dia também merecem, também procuram e deixam de ter que se deslocar a Lisboa, a Porto e eventualmente a Coimbra, têm à porta de casa, nos arredores, uma clínica com toda a qualidade, com todos os equipamentos que podem encontrar nos outros centros. Obviamente que a Clínica de CUF de São João da Madeira, tendo começado ainda há relativamente pouco tempo, ainda não é um hospital, não tem internamento, mas em termos de os chamados cuidados ambulatórios, tem todas as consultas, todos os equipamentos, desde a ressonância magnética, o TAC, ecografias, todos os equipamentos são de última gama,
topo de gama e, passa em modéstia, também os profissionais que os operam, que isso é que faz muitas vezes a grande diferença. A máquina não trabalha sozinha, é preciso interpretar a máquina e tem um staff, desde os profissionais médicos aos outros profissionais de saúde, ao pessoal administrativo, ao pessoal de gestão, é toda uma equipa que funciona para tentar otimizar os cuidados de saúde, levar ao mais possível a qualidade aos utentes, eu não quero chamar doentes, porque muitas vezes, e esse também é um dos erros que progressivamente vamos diminuindo, nós cada vez mais devemos procurar os cuidados de saúde na tal prevenção. Há pouco também estava um pouco na sua questão, infelizmente em Portugal gasta-se 1% ou menos em prevenção e o resto a tratar, e deveria ser exatamente o contrário. Se nós prevenirmos, gastamos inicialmente um pouco mais, mas vamos poupar muito a longo prazo. Com certeza, e a conta fica fechando muito mais barata para todo mundo. Estamos aqui com o Dr. Fernando Pinto. Se você só ligou agora o seu rádio, muito obrigado desde já pela sua companhia. Você está na Informédia e a partir de agora a gente vem trazendo o Doutor Responde, um programa sensacional que vai trazendo, junto com os médicos, a população, aquilo que mais te aflige. Hoje estamos falando sobre infarto, ou infarte, né? Os dois estão corretos? Que sinais e sintomas deveremos estar atentos? A gente vai fazendo aqui mais uma perguntinha, a gente já vai virar de comercial e, entretanto, doutor, conta aqui pra gente, dentro da sua vivência, qual é o caso mais grave, né, de falta de atenção da própria pessoa com a vida e com a saúde dela? Existem... Você deve contar, vai ter vários casos para contar, mas aquele que o senhor acha que a pessoa é mesmo relaxada, ela chegou àquele ponto porque é culpa dela, ela não faz mais nada. Infelizmente não é uma pessoa, são muitas. A maior parte das pessoas não estão atentas e vão adiando, digamos, vão metendo a cabeça na areia como a avestruz, mesmo quando vão apontar alguns sinais e sintomas, mesmo com a informação que hoje todos sabemos que fumar é altamente perigoso não só para as doenças cardiovasculares que estamos hoje aqui a falar, mas é uma das principais causas de morte e de muitas formas de cancro altamente letais e altamente incapacitantes. Beber em excesso também é hoje reconhecidamente uma situação que é muito causadora de doenças, o excesso de peso e obesidade, a inatividade física. Ao fim e ao cabo, se perguntarmos na rua aos sanjoanenses ou qualquer outro português, todos eles saberão apontar de uma forma mais ou menos geral quais são os problemas, mas depois, enfim, na sua vida do dia a dia, adotar esses tais estilos de vida saudáveis que nos faziam ler aqui na introdução, às vezes esse pequeno, grande passo é que é o difícil. Portanto, todos os dias nós, infelizmente, a nível hospitalar e, enfim, na minha carreira já de há alguns anos, vemos muita gente que nos chega achando sempre que só vai acontecer ao vizinho do lado, ao primo, ao semana amigo. que vem eu vou no médico. Exatamente. A tensão está alta, mas isto se calhar passa. Vamos mais um copinho de vinho, isso melhora. E muitas vezes vamos tentando arranjar desculpas para nós próprios. A tensão está alta porque eu ando nervoso, porque eu não dormi, porque tomei mais um café, eu estou a ficar gordo, mas eu logo vou fazer dieta. Para a semana, para o mês que vem, para as férias. E vamos adiando, eu só devia beber um copo de vinho, mas está-me a saber bem, vou beber mais 2 ou 3, eu vou deixar de fumar, mas é para o ano, é na minha... É o último cigarro. Eu vou deixar no meu aniversário do meu filho, da minha mulher, do meu marido, e nunca chega a esse aniversário, porque é para o outro e para o outro, e às vezes depois chega de uma forma radical, que é quando somos internados, e às vezes até já nem regressamos a casa e aí deixamos de fumar de vez, deixamos de beber de vez. E é isso que nós queremos evitar. A forma mais estúpida de parar de fumar é quando morre, né? É verdade. Já não tem mais jeito, né? Ele para de Mas fumar. É mais radical. É verdade. Estamos aqui na Informédia com o doutor Fernando Pinto, cardiologista da CUF, não é? Clínica aqui de São João da Madeira. A gente vai virar de comercial e a gente volta já já. Você que está por aí nos ouvindo, muito obrigado desde já pela sua presença, pelo seu carinho. Olha, fica de olho, hein? Porque essa brincadeira aí de infarto pode ser com você.
E ir embora daqui para melhor ainda deixar a mulher nova é complicado, hein? Fique esperto e a gente volta já com o doutor Fernando Pinto. Informédia. A Informédia leva o carimbo de qualidade. Marcelo Reis, publicidade. Informédia, aqui você liga e é só sucesso. Obrigado por você sintonizar os 106,3 da sua rádio de São João da Madeira. Transmitindo para São João da Madeira, todo o distrito de Aveiro, todo o distrito do Porto, chegando no norte de Coimbra, entrando por aí afora até São Pedro do Sul. Muito obrigado pela sua companhia. Um dos melhores sinais de rádio aqui do distrito de Aveiro é pertença da Informédia. E a qualidade da nossa comunicação parte exatamente por aí. Nós estamos tentando, num trabalho muito, mas muito sério, junto com a população, junto com entidades, junto com empresas como a CUF, que quer o melhor da população, independente do seu quadro financeiro, não é? A gente trabalha para que realmente a gente possa ter, toda a população possa ter uma qualidade de vida melhor, uma alegria de estar nos ouvindo muito melhor, e é por isso que a gente está aqui hoje com o Doutor Responde. Mais uma vez, muito obrigado ao doutor Fernando Pinto, cardiologista e diretor clínico, assim é que é, da CUF de São João da Madeira. A gente estava falando aqui, doutor, em off, tá uma loucura no mundo inteiro o custo com a saúde, né? E é óbvio que o governo, né, através da saúde pública, não consegue manter a qualidade que uma empresa privada tem. Mas, por outro lado, a população também não tem dinheiro hoje no mundo inteiro, que a crise parece que universalizou com esse negócio, fora os políticos, né? O povo fica cada vez com menos dinheiro e não sobra tanto para fazer aí um tratamento pesado, né? Que isso são materiais caros e são coisas... Como é que a CUF vê isso mediante a população? Tem algum cuidado com essa crise que está instalada desde 20 anos atrás, né? Que a gente fala de crise e nunca sai dela, né? Como é que a CUF vê isso? Qual é a preocupação da CUF com a saúde da população referente aos custos, referente à manutenção da saúde? Privada tem um rigor de gestão muito grande e, portanto, consegue muitas vezes custos que são inferiores aos que consegue o Sistema Nacional de Saúde. Todos sabemos que nas coisas que são do Estado, que não são de ninguém, não há, digamos, responsabilização e, por vezes, há alguns custos que são alguns dinheiros que serão menos bem gastos. Vamos utilizar esta expressão, não gostaria de dizer outra coisa. Obviamente que uma empresa privada, uma clínica privada, um hospital privado poderá não ser para toda a população, mas cada vez mais é possível aceder a cuidados de saúde de qualidade neste tipo de empresas com preços mais aceitáveis, até porque cada vez mais há pessoas que têm a possibilidade de contratualizar seguros de saúde, que se tornaram muito mais democráticos neste sentido da palavra. Quando os seguros de saúde começaram em Portugal, apenas muito poucas pessoas de um extrato económico muito elevado tinham seguros. Hoje em dia, cada vez mais há pessoas a terem seguros de saúde, muitas vezes até fazem parte, digamos, das regalias que as empresas dão aos seus funcionários, em vez de às vezes aumentar muito digamos, o vencimento. É uma forma de os premiar, é uma forma de lhes retribuir alguma coisa contra, dar um seguro que, sendo contratualizado por uma empresa para 100, 200, 500 funcionários, fica muito mais barato do que eu ou você irmos contratualizar individualmente para mim, para a minha família, para a sua família. E, portanto, as pessoas conseguem aceder a esses cuidados com outros custos. Mas, como eu dizia, a cultura de rigor que as empresas privadas têm, como qualquer empresa de qualquer ramo, tem que ter rigor, porque tem que atingir os seus objetivos. Os seus objetivos passam por ter um retorno económico, não é? Que muitas vezes no Estado há muito mal gasto, há muito dinheiro muito mal gasto
infelizmente todos temos essa noção. Acredito que cada vez mais haja uma tentativa de otimizar esses custos, mas todos os dias ouvimos notícias e temos todos conhecimento de alguns dinheiros que fogem como a água por meio da areia e que deveriam reverter realmente para tratar aquelas pessoas que não possam suportar os custos do tratamento, digamos, a seu próprio. E aí a gente vê filas enormes de 2 anos para operar catarata, 3 anos para operar não sei o quê. Para ter uma simples consulta, sim. Cada vez mais as listas de espera estão grandes, os políticos vão tentando mascarar desta ou daquela forma, dando notícias, nunca esteve tão bom, mas quem trabalha do outro lado, que é o nosso caso, que é o meu caso, sabe que cada vez há mais e piores listas de espera para cada vez mais coisas, infelizmente. E, portanto, cada um de nós, se calhar, podia ter a oportunidade de optar, em vez de descontar para a Segurança Social, descontar, como existe em alguns países da Europa, descontar para um ou outro sistema de saúde paralelo, um sistema como o dos seguros, e desde que eles depois garantissem esse acompanhamento até ao fim da nossa vida e não até determinadas idades. Mas isso tem vindo a modificar-se, a melhorar, e eu penso que parte do problema, parte do futuro vai passar por aí. Você está por aqui com o Doutor Responde, o novo programa da Infomédia, começando. Doutor, muito obrigado. O senhor é o primeiro da fila, hein? Tomara que a gente fique aí muito tempo. Doutor Fernando Pinto, cardiologista, diretor clínico da CUF, aqui de São João da Madeira. Doutor, vamos mergulhar no infarto, né? Infarto ou infarte, os dois termos estão certos, não é isso? Em português nós dizemos infarto, os brasileiros dizem infarto, mas o termo correto em português é infarto. Infarte, ok, então. Que eu conheço como infarto do miocárdio, bonito o nome, parece até nome de criança. Ô, infarto, vem cá e tal. E o infarte, né, que a gente tem aqui, como é que isso acontece de repente na vida do indivíduo que pensa que está tudo bem? Eu tive um colega meu, um amigalhaço meu, locutor da rádio de Arouca, o Tony, né? Teve um AVC, cara. Ele ficou com a boca torta. Um garoto novo e tal, né? Com um pouquinho de peso acima da média, né? Mas um AVC que é uma coisa que a gente não espera, né? De repente estala o dedo e aquilo acontece. Quais são as causas disso? E como é que quais são os sintomas, né? Os sintomas, os sinais, e como é que a gente deve ficar atento para esses detalhes? Vamos começar por clarificar. O AVC e o infarto são coisas diferentes, né? O AVC é quando a artéria que é atingida é do cérebro, e o infarto é quando é do coração. O AVC é um acidente vascular cerebral, né? E o infarto agudo do miocárdio é quando o problema é no coração. Miocárdio é o nome do músculo cardíaco. Mas, ao fim e ao cabo, há muitas semelhanças, porque os fatores de risco são, a maior parte das vezes, semelhantes. E os fatores de risco são a hipertensão arterial, a pressão arterial elevada, o tabagismo, o excesso de peso e obesidade, o álcool, a dieta não saudável, com muitas gorduras, o colesterol elevado, os diabetes. Tudo isso são, digamos, etapas que depois vão culminar, a maior parte das vezes, ou num AVC ou num infarto, que, como dizíamos no início do programa, são a primeira causa de morte em Portugal. São as doenças cardiocérebrovasculares em conjunto, portanto os infartos e os AVCs em conjunto. Os fatores de risco são os mesmos, os sinais, obviamente, são diferentes, porque a localização é a mesma, mas o processo é o mesmo. Estes fatores de risco vão contribuindo para que as artérias do coração, no caso do infarto, do cérebro, no caso do AVC, vão ficando cada vez mais entupidas. Vamos utilizar esta expressão. É como um cano da nossa casa que vai ganhando ferrugem por dentro e, portanto, cada vez o fluxo, a quantidade de sangue que passa por essa artéria vai sendo menor. E um dia entope mesmo numa das artérias, numa ramificação, e consoante a localização no coração ou no cérebro, vamos ter o tipo de doença. E consoante também se é uma artéria, vamos imaginar, se é o cano principal, se é a autoestrada número 1, apanha uma quantidade grande de músculo ou de cérebro, e, portanto, a extensão da doença é maior. Se for numa estrada regional, nacional ou até numa concelhia,
quantidade de músculo é menor e, portanto, vamos ter um infarto mais pequeno, um AVC mais pequeno. Mas o processo é o mesmo, é a chamada aterosclerose, é o endurecimento e o entupimento progressivo das artérias. Mas muitas das pessoas dizem, mas eu tive um infarto, e hoje estamos a falar de infarto, sem ter tido nenhum aviso. Bom, às vezes não ligamos aos avisos, que há alguns sintomas que fazem pensar que se calhar temos mais riscos de vir a ter o infarto há algum tempo depois. Portanto, há alguns sintomas, que era a pergunta que me estava a fazer, aos quais devemos estar atentos, particularmente pressão no peito, particularmente desencadeada por esforços ou emoções, um aperto, uma dor na parte esquerda do peito, muitas vezes descrita como estando ali uma garra a apertar, estando ali uma ardência, que é desencadeada habitualmente no início por emoções e que alivia parando o esforço. Essa é que é a mais característica. Mas muitas vezes os sintomas não são assim tão claros. Dizem, é mais aqui um peso, um afrontamento, né? Se calhar comi alguma coisa que pensa me fez que é da mal. batata, do feijão, que... Exatamente, porque muitas vezes também é localizado nesta zona que nós chamamos o epigastro, essa zona alta do abdômen, na transição para o tórax. Está ali um peso, um mal-estar, parece que estamos até comemos demais, que estamos enfartados, lá está, o termo é semelhante, e não valorizamos. E temos isso hoje, e temos amanhã, e para a semana, e para o mês que vem, e não procuramos ajuda, não procuramos esclarecimento, porque muitas destas coisas, se depois nós procurarmos, se formos observados, se fizermos alguns exames complementares de diagnóstico, podemos dizer, sim senhor, as suas artérias já estão parcialmente entupidas, tem que começar a fazer esta medicação, antes tem que alterar a sua vida, tem que deixar de fumar, tem que perder peso, tem que começar a fazer exercício, tem que beber menos, mas em alguns casos já é preciso e possível, felizmente, tratar. E podemos evitar o infarto. Muitas vezes a situação prévia do infarto é chamada angina de peito, que são os tais sintomas, aos quais às vezes não estamos atentos, ou porque não queremos, ou porque não nos apercebemos. Hoje em dia, cada vez se fala mais disto, mas nós temos aquela tendência de recordar as coisas que nos interessam e esquecer as que não nos interessam. Portanto, quando temos algum sintoma, algum mal-estar, tentamos sempre arranjar uma boa desculpa para aquilo. Foi ontem porque eu tinha mexer, eu bebi cafés a mais. Sim, isso é uma das razões. Outra das razões é, nós vamos medir a tensão arterial, está alta, isto é disto ou é daquilo. Ou então nem medimos. Exato. Ou então nem medimos, que é pior. Então fazemos análise, o colesterol está alto, eu vou começar a fazer dieta, mas lá está, eu vou. E repetimos no ano a seguir, e está mais alto, ou está igual, nem aumentou muito, mas continua alto. Não é? E depois, cada um de nós não tem uma destas coisas, tem um bocadinho de colesterol, um bocadinho de tensões altas, um bocadinho de tabaco, um bocadinho de aqui, e muitos bocadinhos fazem muito. Porque estes ditos fatores de risco não se somam, multiplicam-se. Eu ser fumador e ter hipertensão tem um risco muito maior do que a soma do risco de ser fumador só, ou a soma do risco só de ser hipertensão, e o mesmo para todos os outros fatores de risco. Que uma coisa complica a outra, né? Elas potenciam-se mutuamente para o mal. Claro que há coisas que eu não posso mudar, eu cada ano que passa tenho mais 365 dias, cada mês que passa tenho mais 30 dias, e isso eu não posso mudar. Estas doenças são mais frequentes à medida que vamos envelhecendo. Os homens têm um pouco mais, pelo menos até aos 55, 60 anos, probabilidade de ter doenças do coração, doenças do infarto, angina de peito, do que as senhoras, que as hormonas femininas protegem-nas até a idade da menopausa. E se o meu pai, o meu irmão, o meu primo direito teve destas doenças em idades jovens, também tem maior probabilidade, alguma ligação genética a estas coisas. Não é dizer, o meu pai morreu aos 90 anos de infarto. Pois, aos 90 anos a gente vai morrer de alguma coisa, não é? Se não for mais agora, se o meu pai teve um infarto aos 50 anos, se a minha mãe teve uma angina de peito aos 50 e poucos anos, ou o meu irmão, o meu primo, aqueles que são do meu sangue, é provável que eu também tenho. Portanto, eu tenho que ser ainda mais cuidadoso com a minha saúde, com estes fatores de risco,
estar mais atento e procurar mais regularmente o meu médico de família, o meu médico assistente e fazer eventualmente exames para procurar prevenir aquilo que falávamos há pouco, gastar algum na prevenção para evitar o gasto maior no tratamento quando é possível ainda tratar. A incidência de infarto é maior nos homens ou nas mulheres? Até aos 55, 60 anos é maior nos homens do que nas mulheres. A partir dos 60, 65 anos, elas apanham-nos, digamos assim, e passam a ter uma incidência semelhante. Uma pergunta de um leigo. A menstruação tem a ver com a fluidez do sangue? Não tem nada a ver. Não, são as hormonas femininas, o equilíbrio das hormonas femininas que é mais favorável enquanto as mulheres têm os ciclos e têm, portanto, a menstruação, porque têm essas hormonas. A partir do momento em que, na menopausa, o nível dessas hormonas diminui, essa proteção que lhes era dada pelas hormonas deixa de existir. Mas, por outro lado, as mulheres são mais sensíveis aos malefícios do tabaco. Portanto, o tabaco faz pior às mulheres do que aos homens, aos malefícios do álcool. Enquanto um homem pode beber 1 ou 2 copos de vinho por dia, as senhoras só podem beber meio a 1, porque têm menos capacidade de destruir o álcool. É uma linguagem um bocadinho simples, mas é uma maneira de perceber. Nós recomendamos para o homem 1 a 2 copos e mulheres meio a 1. Portanto, os malefícios destes efeitos são piores nas mulheres. Já a obesidade, se calhar, é pior nos homens. Portanto, não há coisas boas nem coisas más de sermos de um lado ou sermos do outro. Temos é que adaptar o nosso estilo de vida às condições que temos. Bem, muita gente está pensando aqui, bem, esse médico não entende nada, eu vou aumentar o tamanho do meu copo. Não é nada disso, né, doutor? Isso daqui lembra, no caso que aconteceu, e até com um familiar meu, que ele foi a 3 médicos. Já estava com cirrose na última, já estava o primeiro médico falou, olha, ele vai morrer. Falou, vou mudar de médico, esse médico não presta. O segundo médico falou, olha, ele vai morrer, tem que parar de beber, então não para. E foi no terceiro médico, o médico falou, olha, ele está tão mal que ele vai morrer. Então, se ele beber ou se ele não beber, ele vai morrer do mesmo. Não, deixa eu morrer feliz, deixa eu beber. Esse é que é o médico bom, né? Então, quer dizer, tem pessoas que não têm essa noção daquilo que é importante e fundamental fazer na vida, né? E aí, de repente, o médico passa a ser um pouco o vilão da história, ou como é que é? Tem casos desses daí para contar, não? Todos nós temos, eu acho que não há nenhum médico que não tenha desses casos. E realmente, se a pessoa já está numa fase desesperada, que entre morrer passado um mês ou morrer passado 29 dias, se calhar a diferença não é grande. Mas não é nesses casos que nós temos que apostar. O grande aposta dos médicos é pegar naquela pessoa dos 20, 30, 40 anos, porque infelizmente, quando eu comecei, enfim, eu sou já cardiologista há 20 e muitos anos. Quando eu comecei, Pedro Álvares Cabral, antes de ir para o Brasil, já foi lá no seu consultório? Não, quase, mas nós só internávamos com infarto pessoas, ou internávamos predominantemente pessoas de muita idade. E agora cada vez internamos gente mais jovem, porque cada vez as pessoas têm, digamos, mais maus hábitos, mais precocemente. Há muitos jovens a fumar e há um problema gravíssimo em Portugal e no mundo, que é a obesidade, o excesso de peso. E o stress? O stress pode ser, digamos, a gota da água que entorna o copo, mas não é só com o stress. Claro que se eu viver sob stress 24 horas por dia, 365 dias por ano, também é um fator agravante. Mas só por si não é o stress que faz desencadear um infarto. Claro, numa discussão acalorada, numa notícia desagradável, porque tive um acidente de automóvel, porque fui despedido, eu posso, e se já tinha as minhas artérias meias entupidas, pode ser o fator que leva, durante o stress libertam-se hormonas que podem provocar a constrição da artéria. Ela já estava muito fininha, apertou mais um bocadinho e entupiu nessa altura. Mas não é habitualmente o stress de per si ou por si só a causa de um infarto do miocárdio. Ok, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente está de volta e a gente vai perguntar para o doutor Fernando Pinto o que é um infarto leve, o que é um pesado. Aquele que é final, você já sabe que vai conhecer Jesus Cristo ao vivo, né? Mas a gente volta já, daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Você está aqui na Informédia, o programa é o Doutor Responde. Hoje trazendo o nosso primeiro convidado dessa grande série, que é o doutor Fernando Pinto, cardiologista, chefe
clínico, né, da CUF, aqui em São João da Madeira. A gente volta já já. A Informédia leva o carimbo de qualidade. Marcelo Reis, publicidade. Informédia. Informédia 106.3 FM. Tem sucesso e alegria. Toda hora, todo dia. E você está aqui com a gente na Informédia. Começa hoje o Doutor Responde, com a presença do Dr. Fernando Pinto, cardiologista, diretor clínico aqui de São João da Madeira, da CUF. E a gente vai trazendo aqui para você como prevenir um infarto, que sinais e sintomas devemos estar atentos. Doutor, existe o infarto ou o AVC leve e o pesado? Como eu disse há pouco, de acordo com a quantidade de músculo que deixa de ser irrigado, no caso do infarto, pela artéria, com a extensão do músculo, o infarto pode ser maior ou menor. E o maior ou menor significa, quando há um infarto, deixa de haver fornecimento de oxigênio e de nutrientes ao músculo, e há uma parte do músculo que vai morrer, vai ser substituída por uma cicatriz. E essa cicatriz não tem as propriedades do músculo, isto é, não tem força, não contrai, e portanto, se a cicatriz for pequena, a contractilidade do músculo, a contração do músculo cardíaco não é muito afetada. Se a cicatriz for maior, quanto maior for, maior a diminuição da força do músculo cardíaco. E daí que muitas pessoas que tiveram um infarto, quando o infarto tem extensão grande, depois não conseguem caminhar, não conseguem fazer nenhum esforço, porque o músculo cardíaco não consegue bombear o sangue para as atividades do coração. Portanto, esses sintomas maiores ou menores vão ser dependentes da maior ou menor extensão do músculo que foi afetado. Doutor Fernando, conta pra gente quais são as principais sequelas depois do infarto, depois de um AVC, depois de um acidente vascular, seja... Depois do infarto, as principais sequelas são, como digo, dependendo do músculo cardíaco, a menor ou maior capacidade que eu tenho para fazer as minhas atividades, quer as minhas atividades profissionais, e se for uma profissão de esforço físico é mais fácil ficar comprometida, mas mesmo o caminhar, o subir escadas, o fazer as atividades do dia a dia. Algumas pessoas, o infarto é tão extenso, a perda de músculo é tão grande, que mesmo para isso elas ficam com dificuldade em fazer, porque ficam com falta de ar ou ficam com dor quando exercem essas atividades. Portanto, ficam limitadas na sua dia a dia, de ir à rua, ir passear, estar, até alguns mesmo o facto de se vestirem já é um esforço, ou tomar banho. Há pessoas que não conseguem tomar banho sozinhas depois de ter tido um infarto, porque não têm força para os movimentos do músculo, de se esfregar, de fazer esses movimentos. Isso, como imagina, são situações muito extremas, mas são altamente incapacitantes, altamente debilitantes para aquela pessoa. No caso do AVC é ligeiramente diferente. Ao atingir o cérebro, depois há uma parte maior ou menor muscular, pode ficar metade do corpo paralisado, pode ficar só uma perna, só um braço, e pode ficar totalmente paralisado ou parcialmente diminuída a força do braço ou da perna. Portanto, daí as pessoas dizerem que foi um infarto, um AVC leve, moderado ou grave, que não está totalmente errado, é uma imagem simples para a maior parte das pessoas perceberem, e é uma das questões que os doentes nos perguntam muito. Mas o meu infarto foi muito grande, foi assim, foi médio, e de facto há toda a paleta de cores, há desde o infarto muito pequeno, em que a pessoa, se mudar de estilo de vida, se tomar a medicação direita, pode fazer uma vida perfeitamente normal, continuar a trabalhar, a ser útil, fazer tudo o que fazia, até aquela pessoa que fica da cama para a cadeira e da cadeira para a cama, que tem que precisar de todos para continuar a sobreviver. Porque aí realmente a palavra é sobreviver, não é viver.
É que tá, né? E aí a gente vira um peso pra gente e vira um peso pra vida daqueles que nos amam e abrem mão da sua própria vida para cuidar daqueles que sofrem. Você que tem aí um familiar que teve esse problema, ou que tem esse problema, né? Você sabe muito bem do que a gente está falando. Doutor, quanto aos sintomas, a gente já falou, né? A dorzinha aqui e ali, o que a gente deve fazer quando sente, por exemplo, a gente já sabe, quando você sente o braço formigando, quando começa, já são sintomas já mais pesados, né? Vésperas de... Podem ser sinais de que está algo aí para acontecer e, portanto, quando esses sintomas acontecem uma vez, pontualmente, nós não temos que, não é por cada vez que temos um formigueiro que vamos ao médico, mas quando os sintomas se conjugam, eu tenho dor no peito, tenho o braço preso, tenho falta de ar, eu canso-me, já não faço o esforço que fazia antes, eu subo do resto de chão para o primeiro andar e já chego lá ofegante. Metade da língua de fora, se né? calhar é bom eu ir procurar um médico para ver o que é que está mal comigo, para ver se as minhas tensões estão bem, se o meu colesterol está bem, se o meu açúcar está bem, e depois, se for caso disso, ser orientado para um cardiologista, para um médico da especialidade adequada, para fazer um estudo aprofundado com exames complementares, porque muitas vezes, se atacarmos a tempo, se tratarmos precocemente, hoje em dia felizmente há muita medicação e há muitos tratamentos que permitem que a pessoa volte a fazer uma vida perfeitamente normal, sendo útil, quer profissionalmente, quer até em termos familiares, continuar a ter uma vida perfeitamente normal e não depender de ninguém e continuar ele próprio poder ajudar o resto da sua família. Ok, então. Doutor, o papo foi tão bom que passou 1 hora e a gente parece que tem 5 minutos no ar, né? Queria agradecer aqui ao senhor, queria mais uma vez perguntar onde é que fica a CUF, quais são os serviços que prestam, só apresentar melhor aí a CUF à nossa população. A São João da Madeira está aqui no centro da cidade, está aqui muito bem localizada, junto ao mercado, aqui numa zona nobre da cidade, numa zona central, e tem todos os serviços de ambulatório. Temos as consultas de todas as especialidades, incluindo nutricionista, temos também médico dentista, temos podologista e todas as especialidades médicas, ortopedia, cardiologia, ginecologia, pediatria, o que precisar, qualquer especialidade, urologia, não queria esquecer nenhuma, otorrino, oftalmologia, com todos os equipamentos de topo de gama, modernos, recentes, para permitir, para além da consulta, os exames complementares que forem necessários, incluindo ressonância magnética, densitometria, taques da última geração, tudo equipamentos modernos, foram instalados em abril de 2017, quando a clínica foi aberta, e eram os mais recentes do mercado, portanto continuam perfeitamente úteis. E portanto podemos, na Clínica CUF São João da Madeira, acompanhar todo tipo de pessoas, desde a prevenção, temos muitas consultas de prevenção, check-ups que se podem fazer, cardíacos ou de outras especialidades, ou consultas e tratamento de pessoas que já tiveram problemas, podemos melhorar a sua qualidade de vida. Portanto, é um local onde nós podemos encontrar profissionais das diferentes especialidades disponíveis, com consulta permanente, atendimento permanente, portanto, atendimento não programado, não queremos chamar de urgência, todos os dias úteis, incluindo sábado, das 8 da manhã às 10 da noite, com consulta de enfermagem constante, temos sempre um enfermeiro, pelo menos na clínica, das 8 da manhã às 8 da noite, temos análises clínicas de todas, o que puder imaginar e o que precisar, temos ao dispor, e portanto é uma clínica que consideramos veio dar uma grande mais-valia a esta cidade de São João da Madeira, que bem merecia uma clínica desta dimensão, desta qualidade e, sobretudo, e eu gostaria de frisar isso porque é para nós extraordinariamente importante, imbuída no grupo, imbuída do espírito CUF. Portanto, esta é mais uma porta para o grande grupo CUF, onde temos o Hospital CUF no Porto, com cirurgias desde cirurgia cardíaca de topo, neurocirurgia, portanto, os nossos doentes que precisarem depois de procedimentos avançados são encaminhados diretamente para o hospital, e muitos dos profissionais que vêm aqui depois são os próprios profissionais a operarem esses doentes quando é necessário esse tipo de intervenções no Hospital CUF do Porto, ou podemos, se o doente preferir, ir para Viseu, para o Porto. Portanto, é uma rede, é um conjunto de profissionais que
está, desde a oncologia também, temos um serviço de oncologia muito forte no Hospital CUF Porto, todos eles ao dispor desta população. Dr. Fernando Pinto, cardiologista, chefe... Diretor clínico. É chefe, diretor é chefe. Diretor chefe clínico é o índio. Na troca. É o pajé, né? Chefe é o índio. Tá aí, o diretor clínico da CUF de São João da Madeira. Doutor, muito obrigado. Foi uma honra. Foi das melhores entrevistas que fiz nesses meus humildes 38 anos de rádio. Obrigado mesmo. Foi um prazer. E eu espero que a população tenha ficado aí satisfeita e não só, não é? Esclarecida que esse é o melhor e maior legado que a rádio pode dar hoje nos dias que a gente está vivendo, porque cada dia que passa a gente está vivendo essa loucura do dia a dia, está deixando de se cuidar, está deixando de cuidar da nossa família e às vezes com alguma negligência da nossa parte, pensando que amanhã dá para resolver e amanhã pode não chegar, tá bom? Então, fique esperto, a CUF está aí para poder te ajudar. E doutor Fernando, espero nunca precisar do senhor, mas se precisar já sei onde é que eu vou bater, aqui na CUF de São João da Madeira. Antes do infarto. Antes do infarto, tá bom então. Evitá-lo. Um grande abraço, muito obrigado. Um abraço a todo o corpo clínico lá da CUF, tá bom? Vou ter o prazer de ir lá uma hora dessa tomar um cafezinho, uma descafeinada, que é para não fazer mal à saúde, lá na CUF. E com certeza a gente vai estar por aqui. O que o senhor precisar, Informédia já está de portas abertas, pode entrar, fique à vontade, a casa é sua, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Daí estivemos com o doutor Fernando Pinto, cardiologista, que não é o chefe, é o diretor clínico lá da CUF de São João da Madeira. E eu tô de volta amanhã entre 9 e meio-dia para mais um Show da Manhã. Obrigado, Cláudio Nardoni, por ter ficado aí com a gente. E com certeza vem a informação com a jornalista Elsa Wanda. Eu volto já já.